Olá, salesianos e salesianas que nos acompanham nesta jornada espiritual, nosso retiro anual. A pedido da equipe organizadora do retiro, eu vou falar um pouquinho sobre a situação dos nossos irmãos que estão na nossa comunidade salesiana São José, lá no bairro da Candelária, em Natal. Então, começando, nós temos o Padre Orseni, que chegou neste ano, praticamente no início da pandemia, e ele foi submetido a uma série de exames, onde nós detectamos um Alzheimer já bastante avançado. Todos nós o conhecemos, né? Ele é uma pessoa bastante ativa, na realidade hiperativa, então a gente tem um pouco de dificuldade de mantê-lo ocupado, né? Existem vários exercícios para retardar o Alzheimer, mas tem sido muito difícil. Porém, está bem de saúde em si, fisicamente falando, né? O único problema é este Alzheimer muito avançado, mas está na medicação, está no treinamento com exercícios mentais para que o Alzheimer estagne, né? Ou seja, pare e fique por ali. Depois nós temos o irmão Araújo, que está bem, também sofre, né, da doença de Alzheimer, mas o Alzheimer dele está ali estático, né, parado, não tem avançado, isso é bom. Depois o Padre Cianco, que está muito bem, passou por uma cirurgia recentemente para colocar um marca-passo. O ano passado foram 2 cirurgias, né? Aliás, de catarata e depois a recuperação de um olho e também da questão da audição. Ele tinha um ouvido praticamente perdido e recuperou, então está bem. Depois temos o irmão Oliveira, que nesse momento passa por aquelas crises enormes, né? E é muito difícil lidar com isto, porém continua na medicação, a gente o trata com muita paciência, com muita atenção, com muita dedicação. Depois temos o Padre Aguinaldo, que chegou recentemente, ontem passou por uma cirurgia cardíaca para colocar um marca-passo, já está em casa, está muito tranquilo, aliás, ele é uma pessoa muito tranquila, né? Ele já conquistou a todos nós de casa, principalmente os funcionários, então está bem, mas deve ficar conosco aí uns 3 ou 4 meses ainda, porque precisa fazer as revisões do marca-passo e de outras situações de saúde dele. Depois nós temos o irmão Nivaldo, que já está bem, no sentido, né, daquilo que ele passou. Hoje ainda tem dificuldades na locomoção, mas está bem de saúde, com exceção das dificuldades no andar e etc. Temos o irmão José Maria, que também já está terminando o seu tratamento, deve voltar à sua comunidade matriz de Camaragibe, não é? Mas está bem dentro dos limites das doenças que nós temos por causa da idade avançada. Depois os outros da comunidade, eu, o Padre Leoni, o Padre Ilmário, né, e o Padre Francisco, vamos caminhando bem, esperando o dia das nossas doenças aparecerem também, não é? Mas a comunidade em si caminha. Somos conscientes que aquela comunidade ali de Natal é uma comunidade para acolher irmãos que vêm em tratamento e também para ajudar a viver da melhor maneira possível aqueles que residem já por causa das suas limitações. Então eu sempre costumo lembrar que cuidar daqueles que já cuidaram de nós. A velhice é algo assim que nós não gostamos de pensar, né? A gente geralmente não para pensar sobre isto, mas é algo que a gente precisa pensar. Nós, salesianos que estamos na ativa, precisamos parar um pouquinho e refletir. Como é que eu quero viver a minha velhice? Ou que tipo de ancião eu quero ser? Porque tudo depende do como nós vamos, desde já, cuidando desta dimensão, que é a dimensão do envelhecimento. Precisamos, neste sentido, olhar a vida um pouco mais leve, não é mesmo? Com todas as lutas, os desafios, os pesos que a missão traz também, não é? Mas precisamos olhar um pouquinho, cuidar um pouquinho de nós. E uma coisa muito importante principalmente nós que estamos no dia a dia e convivemos com irmãos já limitados por causa da idade, é ficarmos atentos aos sinais de algumas doenças que os irmãos mais velhos vão apresentando. Hoje a doença parece que é a doença do século, né? Depressão e Alzheimer. Então não deixar que os irmãos fiquem tão soltos nessa questão da saúde. Normalmente os mais velhos vão dizer para a gente: não, eu estou bem, eu tenho saúde de ferro, nunca tive nenhum problema.
Quando encontramos alguém dizendo que não tem nenhum problema, que tem saúde de ferro, pode ter certeza que tem algum problema por aí. Para finalizar, digo que é também missão de todos nós, tanto dos salesianos como as salesianas, cuidar bem daqueles que construíram as nossas casas, as nossas inspetorias. Então que Deus nos ajude nesta grande missão e perceber que aqueles que construíram precisam do nosso amor, do nosso carinho, do nosso apoio. Boa noite a todos. Problema por ali.